Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai conversar sobre direito, não vamos falar sobre carreira. E eu escolhi um contrato para a gente tratar aqui, falar um pouco sobre ele, que é um contrato que eu vejo às vezes as pessoas subutilizando esse contrato, sendo que ele é um contrato que tem muitas possibilidades a partir dele, embora a gente acabe vendo ele sendo utilizado basicamente para um determinado tipo de atividade. Eu estou me referindo ao contrato de sociedade em conta de participação. Então, antes de eu começar a falar dessa modalidade contratual, eu quero que você subscreva o canal, dê o seu like para a gente continuar pensando semanalmente num assunto bacana, num assunto legal para trazer para você por aqui. Então, vamos começar a falar desse contrato que é regulado dentro do Código Civil. Se você nunca ouviu falar nele, vai lá, abre o seu Código Civil lá no artigo 991 e vão ter 5 dispositivos normativos que vão tratar desse contrato, do artigo 991 ao artigo 996. É bem verdade que muitas vezes as pessoas se surpreendem com esse contrato, porque obviamente ele não está regulado dentro da parte que trata dos direitos, das obrigações e dos contratos em espécies do nosso Código Civil. Muito pelo contrário, ele está dentro do capítulo que trata de sociedade, ele está dentro do livro que trata do direito da empresa. Então isso acaba sendo muito confuso, porque ele tem nome de sociedade, cheiro de sociedade, tem até CNPJ e não é sociedade, é um contrato de participação ou um contrato associativo. A gente vai ter alguma divergência na doutrina, mas eu tendo a entender como um contrato de participação, dada inclusive todas as possibilidades que o seu regramento jurídico permite. Ele é muito utilizado, essa modalidade contratual, em empreendimentos da área da construção civil, principalmente por força de uma norma regulamentar deles que obriga a criação de um patrimônio de afetação. E essa regulamentação, mediante a celebração de um contrato de sociedade em conta de participação, facilita o acesso a investimento e, ao mesmo tempo, garante o isolamento desse patrimônio especial de afetação. E por que isso? Porque a gente vai ter nesse contrato duas partes. De um lado, nós vamos ter o sócio ostensivo, que é justamente aquele que vai executar o objeto desse contrato, que pode ser, no exemplo que a gente está usando aqui, a construção civil, mas poderia ser perfeitamente a execução de um produto, desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de uma patente ou algo do gênero. Não existe limitação ao qual será exatamente o objeto do contrato de sociedade em conta de participação. Só que para desenvolver esse projeto, esse infoproduto, essa patente, esse projeto de construção, eles precisam de recursos. E aí entra o sócio oculto, né? A gente tem o sócio ostensivo e tem o sócio oculto. São duas partes desse contrato. Então, o sócio ostensivo é o que vai dar as caras, é aquele que vai executar o projeto, é aquele que vai ser conhecido pela realização desse projeto. E, por outro lado, a gente vai ter a figura de um ou vários sócios ocultos, que serão sócios investidores e que participarão do resultado desse objeto, mas que não serão conhecidos. Por isso que o contrato de sociedade em conta de participação não é ilícito, ele é legal, ele é totalmente possível, mas ele é meio que um contrato de gaveta, porque quem celebrar contratos com o sócio ostensivo não vai ter conhecimento desse contrato, não vai conhecer quem são os sócios ocultos e não vai poder, inclusive, responsabilizá-los. Isso tudo está regulado nesses artigos, entre o artigo 991 e 996. Como eu disse para vocês, a gente tem dois lados desse contrato. De um lado, a gente tem um sócio ostensivo, que é o sócio que vai executar o projeto, que vai executar ou desenvolver o infoproduto. Essa pessoa e que vai receber o investimento, né, nesse contrato de participação. E é ele, inclusive, que vai ter que prestar contas e tudo mais da sua administração e da execução e utilização desses recursos para esse fim. Esse é o sócio ostensivo. Ele pode ser pessoa natural, ele pode ser pessoa jurídica. É mais comum que seja pessoa jurídica, empresária. Do outro lado, do lado do sócio oculto, também podemos ter pessoa física, podemos ter pessoas jurídicas, e essas pessoas normalmente é comum que elas sejam também pessoas jurídicas empresárias, mas não há impedimento que uma pessoa física tome parte, seja como empresário individual ou seja como pessoa física mesmo,
que ela faça investimentos dessa natureza. Ela não precisa ser empresária para ser um sócio oculto, não há essa necessidade, embora na sociedade conta de participação, sim, como sócio extensivo, porque a execução do objeto, na maioria dos casos, eu pelo menos nunca me deparei com um que fosse uma sociedade que não fosse uma atividade que não fosse empresarial, que desenvolvesse esse tipo de projeto. É possível ter mais de um sócio oculto. Não há vedação expressa a possibilidade de eu ter mais de um sócio ostensivo, mas eu particularmente nunca vi na prática. Então, não há uma vedação expressa, mas em compensação também eu nunca me deparei com uma situação dessa. Se você já viu, se você já fez, comenta aqui pra gente trocar ideia, porque também a gente pode adquirir e pesquisar ainda mais essas questões e trazer ainda mais desdobramentos desse contrato tão importante para vocês. Esse contrato também é um contrato que não exige formalidade, tá? Inclusive, a gente vai ter um dispositivo normativo dentro do Código Civil que vai dizer que se esse contrato for escrito e se esse contrato for levado a registro no Registro Público de Empresas Mercantis, não fará dele uma sociedade, porque justamente não é um contrato de sociedade, ele é um contrato de participação, para alguns autores também um contrato associativo. Eu não gosto muito da palavra associativo, porque me remete à associação. E o fim institucional de uma associação é completamente diferente do fim institucional de uma sociedade, que tem como objetivo principal a obtenção de lucro e distribuição de resultado para os seus sócios. Isso está disposto, essa questão da personalidade, não ter personalidade, no artigo 993. Esse aporte, esse valor que vai ser colocado para o desenvolvimento dessa atividade, ele é um aporte que não vai compor o capital social do empresário, do sócio ostensivo, e ele vai constituir um patrimônio especial, como se fosse um patrimônio especial de afetação, porque ele vai estar afetado ao desenvolvimento dessa atividade que faz parte do objeto desse contrato. Se é o desenvolvimento de um produto, desenvolvimento do produto. Se é a abertura de uma loja, abertura de uma loja. Se é a construção de um edifício, construção de um edifício. Então, esse valor ele fica afetado ao desenvolvimento dessa atividade prevista nesse contrato ou dessas atividades previstas nesse contrato. E, inclusive, ela precisa ser contabilizada, isso também está regulado dentro dos dispositivos que tratam do Código Civil, porque ela precisa ser contabilizada da forma escriturada e exigida pela contabilidade para esse tipo de investimento, para esse tipo de aporte. Como eu tinha dito para vocês, o que geralmente surpreende as pessoas nessa modalidade contratual é que a sociedade em conta de participação ela tem CNPJ. E aí as pessoas ficam assim, gente, mas ela tem um cadastro nacional de pessoas jurídicas e ela não é uma pessoa jurídica? Pois é, ela não é uma pessoa jurídica e vou dizer uma coisa para vocês que eu acho que a gente precisa desmistificar essa ideia de CNPJ, porque empresário individual tem CNPJ e não é pessoa jurídica, ele é uma pessoa natural exercendo a atividade empresária. E ele vai ter simultaneamente o CPF e o CNPJ dele. Então, isso a gente precisa desmistificar. Não é porque uma determinada instituição, né, um determinado ente tem CNPJ que significa que ele tem personalidade jurídica. Te dou um outro exemplo. A gente tem, por exemplo, os condomínios. Os condomínios edilícios, eles têm CNPJ, eles são pessoas formais. Então, vamos sair desse universo aí de que CNPJ é como se fosse um sinônimo de pessoa jurídica. Não, abandone. Mas é preciso que tenha um CNPJ para que esse CNPJ ele seja devidamente contabilizado pela Receita Federal da forma que é tributada esse contrato específico. Não existe para esse contrato nem o próprio os artigos 991 a 996 do Código Civil vão regular cláusula por cláusula desse contrato. Mas ele é um contrato que vai ter cláusulas abertas. Viva a autonomia patrimonial, não, autonomia contratual. Você vai ter liberdade de pactuar aqui as cláusulas que vocês acharem que são adequadas. E nem seria produtivo que o código dissesse isso, porque a gente tem uma tão ampla gama de negócios que possam ser celebrados a partir de uma sociedade em conta de participação, que se a gente colocasse
Qualquer coisa diferente nesse sentido seria contraprodutivo em vez de ser produtivo. Queria terminar esse vídeo falando para vocês de duas coisas importantes ainda sobre essa modalidade de contrato. A primeira é que é possível que novos players entrem nesse jogo, entrem nesse contrato. Mas isso, para que isso aconteça como regra geral, o sócio ostensivo tem que concordar para que entre novos sócios ocultos, tá? Ele precisa, a não ser que o contrato já de antemão autorize essa possibilidade, o que também é possível. E por último, que é o último dispositivo que fecha esse capítulo que trata dessa modalidade contratual, é possível por esse contrato que, por alguma razão, esse contrato se desfaça, porque as partes não deu certo, porque as coisas não aconteceram como eles desejavam que se desenvolvesse, que isso acontecesse. E, eventualmente, pode também ter um desacordo em relação aos valores, se está certo, se não está certo. E o meio adequado para liquidar, para fazer as contas, é a prestação de contas. Então, eu, sócio oculta, tenho o direito de pedir a prestação de contas, exigir a prestação de contas da participação desse contrato, desse aporte ao sócio ostensivo. E a liquidação ela vai se fazer na conta do capital, semelhante e utilizando-se como base o artigo 1031 lá do Código Civil. É importante que vocês percebam que o artigo 1031 ele vai dar uma cláusula aberta para você, dizendo que o teu contrato pode estipular de forma diferente. E eu sugiro que você faça, porque a regulação do 1031 não é a melhor regulação do mundo, principalmente para as especificidades dessa modalidade contratual. Então, quanto mais você customizar o teu contrato, as necessidades e as condições exigidas por essa modalidade contratual, nas circunstâncias que você está auxiliando o seu cliente, melhor para você. Então, eu espero que com essas noções gerais de sociedade de conta de participação, eu tenha te dado uma noção principal dessa questão, para que você possa, no futuro, se tiver interesse, celebrar um contrato como esse. Para mais informações e mais conhecimento jurídico do direito empresarial, você vai lá no meu canal do YouTube, lá no meu Instagram. A gente tem muito conteúdo legal, muita coisa legal lá que eu falo sobre direito empresarial, enfim. Se você se interessar, se você tiver mais conteúdo que você tem interesse, vai me seguir lá no Instagram. Todo dia eu boto alguma coisa nova, boto alguma coisa interessante sobre direito empresarial. Vai lá, participa, comenta. Aqui também comenta, pergunta. A gente, na medida do possível, vai te atender, vai responder, vai trazer coisas, né? E às vezes vocês vão mostrando pra gente coisas que às vezes talvez a gente não tivesse pensado num primeiro momento de oferecer para vocês. Então manda pra gente, mostra pra gente comenta aqui o que você se interessa e não esquece de dar o seu like, não esquece de dar o seu joinha, de subscrever o canal para a gente continuar produzindo um conteúdo bacana. Eu espero vocês numa próxima oportunidade. Até semana que vem. Tchau!